Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 331. Masatsuki Ozaki, eu vi tudo que você fez. A voz de Kenpachi Asashiro ecoou pelo ar, cheia de condenação e insatisfação. Você conspirou com Sozuki Aizen, tramando para satisfazer seus próprios desejos egoístas, massacrando tanto civis quanto Shinigami. Seu tom ficou mais áspero, como um juiz proferindo uma sentença. O antigo capitão-comandante trabalhou incansavelmente para deixar de lado as emoções pessoais e servir como uma engrenagem na máquina que mantém a sociedade das almas funcionando. Mas a sua existência mudou isso. O Gotei 13 já está em crise. Se vocês continuarem agindo descontroladamente, é só uma questão de tempo até que mergulhem a sociedade das almas no caos e perturbem o equilíbrio dos três mundos. Seu aviso soou como um sino tocando, ressoando pelo espaço. Mas Masatsuki Ozaki apenas zombou, descartando as acusações de Asashiro com um sorriso irônico. Você fala como se eu tivesse corrompido o velho. Como se ele fosse um santo antes de eu aparecer. E você está me acusando de matar civis e Shinigami para meu próprio benefício? Masatsuki zombou. Isso é ótimo, vindo de você. Consegue dizer isso com a cara séria? Você queria modificar os civis de Rukongai, transformá-los em armas biológicas. E ainda assim você tem a coragem de ficar aqui me julgando. Você realmente tem a pele grossa. Ele expôs a hipocrisia de Asashiro sem hesitação. Você está errado. Eu não fiz isso para ganho pessoal, respondeu Asashiro, balançando a cabeça levemente. Sua voz era calma, como se estivesse apenas constatando um fato. Eliminar Olols é simplesmente o dever de um Shinigami. Masatsuki soltou uma risada seca e agitou a mão em sinal de descaso. Você pode mentir para si mesmo quanto quiser, mas acha mesmo que eu cairia nessa? Os Shinigamis existem para manter o equilíbrio entre os três mundos. Destruir Olols é parte dessa responsabilidade. Mas você queria criar armas modificadas para erradicar os Olols completamente. Não importa como você justifique, isso vai contra o próprio princípio da nossa existência. Até o Rei das Almas rejeitou seu plano. Um breve silêncio se seguiu antes que Masatsuki falasse novamente. Deixa eu adivinhar. Ele inclinou a cabeça. Mesmo que você não admita, no fundo, isso tudo é pela sua irmã morta, não é? A expressão de Asashiro vacilou por um instante, um traço de dor cruzou seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Você a viu morrer, dilacerada pelos Olols. E então, decidiu que todos eles precisavam ser eliminados da existência. Estou errado? Masatsuki não cedeu, avançando sem hesitação, forçando Asashiro a confrontar a ferida enterrada em seu coração. A voz de Asashiro permaneceu fria. Amor? Vingança? Não tem utilidade para emoções tão sem sentido. Eliminar Olols por qualquer meio necessário. Esse é meu dever como Shinigami. Quanto ao meu plano, tive bastante tempo para pensar nele, trancado em Mugen todos esses anos. Por que o Rei das Almas se recusou a reconhecer isso? Mas agora finalmente entendo. Vejo a falha no meu raciocínio. E desta vez tenho um novo plano. Um plano perfeito. Masatsuki riu baixinho. Ah? Então vamos ouvir. Como seu cunhado, acho que vou te dar uma forcinha. Aquela mulher não é minha irmã. Asashiro franziu a testa em irritação, mas não discutiu. Em vez disso, sua expressão ficou séria e sua voz baixou. Olols são almas humanas caídas. Emoções negativas esvaziam a alma humana, fazendo com que ela se degrade em Olols. Enquanto a fonte dessa corrupção existir, Olols nunca poderá ser totalmente erradicado. Mesmo que eu pegasse minhas criações modificadas e eliminasse todos os Olols do Eco-mundo, isso não resolveria o problema. Enquanto o desejo humano existir, Olols continuarão a nascer. Minha abordagem anterior não era apenas falha, teria levado ao sacrifício sem sentido de inúmeras almas inocentes. Foi um erro. Então, no final, se realmente queremos eliminar os Olols, devemos ir à raiz da criação deles. Somente abordando essa causa fundamental poderemos encontrar uma solução verdadeira. Ao ouvir essas palavras, a expressão de Masatsuki Ozaki escureceu um pouco. Seus olhos se aprofundaram, como se estivessem perdidos em memórias de um passado distante. Ele perguntou suavemente, então, você está planejando atacar humanos? Masatsuki Ozaki vagamente se lembrava de que esse homem realmente teve uma ideia maluca como essa. Você está absolutamente certo. Kenpachi Asashiro assentiu, falando com confiança. Já encontrei uma maneira de erradicar os Olols enquanto mantenho o equilíbrio das almas entre a sociedade das almas e o mundo humano. Você já esteve no mundo dos vivos, não é? Então talvez já tenha ouvido falar de psicocirurgia. Caso contrário, você sempre pode frequentar uma aula de estudos modernos na Academia Shin. Masatsuki zombou. Finalmente posso aproveitar a vida adulta que sempre quis. E agora você quer que eu volte para a escola? Claramente desinteressado na sugestão de Asashiro, ele a descartou com um dar de ombros. Asashiro, imperturbável, continuou. No campo da psicocirurgia, um dos procedimentos mais conhecidos é a lobotomia pré-frontal. É uma técnica médica que envolve a remoção de parte do cérebro para tratar condições psiquiátricas. Meu método segue um princípio semelhante. Ao modificar certas partes do cérebro e da alma humana, podemos eliminar todos os fatores psicológicos que levam à olovicação. Uma vez concluído, ninguém jamais será enviado para o inferno após a morte. Masatsuki sorriu e perguntou sarcasticamente, se você alterar a natureza humana por meios externos, eles ainda serão humanos? Bem, o que quer que eles se tornem não é da minha conta. Salvar o mundo é trabalho para estudantes do ensino médio. Mas o que eu realmente quero saber é, por que me contar isso? Você não está preocupado que eu revele seu plano antes mesmo de ele começar? Asashiro manteve a compostura ao responder, porque preciso da sua ajuda. Podemos trabalhar juntos, Masatsuki Ozaki.
Tudo o que você precisa fazer é me libertar deste lugar e me emprestar o poder daquela mulher Arrancar que você trouxe para a Sociedade das Almas. Em apenas um ano, posso modificar todos os humanos no mundo dos vivos. Eu sei que você é implacável, mas não é completamente insensível. Você tem um bom relacionamento com o Capitão Comandante. Você não quer criar uma Sociedade das Almas melhor para ele? Pense nisso como uma forma de espiar suas ações passadas. Junte-se a mim e construiremos um mundo perfeito. Mas Masatsuki Aozaki permaneceu impassível. A habilidade daquela mulher Arrancar. Ele percebeu instantaneamente que Azashiro estava se referindo a Roca. Até hoje, ela era a única Arrancar que ele havia permitido entrar na Sociedade das Almas. Roca possuía uma habilidade conhecida como Telarana, uma técnica que nasceu dos experimentos de Sayalaporro Grans. Com ela poderia estabelecer uma conexão com diversas substâncias, compartilhando o Heiryoku e informações. Sayalaporro certa vez tentou usar essa habilidade para dispersar e preservar sua consciência por todas as plantas do Eco-mundo, buscando a verdadeira imortalidade. Mas antes que sua pesquisa pudesse se desenvolver completamente, Masatsuki Aozaki o matou, destruindo seu sonho de vida eterna. Embora Masatsuki não conseguisse se lembrar de todos os detalhes exatos dos eventos originais, ele poderia facilmente deduzir as intenções de Azashiro. Ele queria usar a Telarana de Roca para melhorar ainda mais sua habilidade de fusão. Segundo sua própria estimativa, levaria 100.000 dias para modificar sozinho todo o mundo dos vivos. Mas com o poder de Roca, esse prazo diminuiria para apenas um ano. Expiação? Masatsuki Aozaki respondeu calmamente. Desculpe, mas não me sinto culpado pelo que fiz. A ideia de expiação nunca me passou pela cabeça. Além disso, o velho está ficando sentimental com a idade, sempre pregando sobre justiça e retidão. O que você está planejando pode parecer nobre, mas se isso fosse um mangá shounen, você seria o vilão clássico. E o velho? Ele jamais concordaria com isso. Capítulo 332. Quase me lembrei do seu plano tolo e infantil, mas não me dou ao trabalho de aprender mais, disse Masatsuki Aozaki casualmente. Se eu passar muito tempo conversando com alguém tão imaturo quanto você, Aizen vai zombar de mim. Um leve sorriso surgiu no canto de seus lábios enquanto ele lentamente erguia a mão, apontando um único dedo precisamente para Kenpachi Azashiro. No instante seguinte, uma reiatsu avassaladora e aterradora surgiu em sua palma. Bum! Um feixe de luz em preto e branco emanou da ponta de seus dedos como um raio. Cântico abandonado. Ado número 4, Byakurai. Masatsuki Aozaki sorriu indiferentemente, mas um brilho frio cintilou em seus olhos. O raio preto e branco carregava uma força imparável ao disparar, envolvendo todo o corpo de Kenpachi Azashiro. A forma de Azashiro se despedaçou instantaneamente com o impacto, mas, tão rapidamente quanto surgiu, ela se reconstruiu. Tentando fugir agora? Masatsuki Aozaki bufou. Tarde demais. Num instante, ele se moveu como a própria luz, seu punho avançando com a força de um trovão. Azashiro nem sequer pensou em se esquivar. Ele sabia que era impossível. Em vez disso, ele optou por enfrentar o punho de Masatsuki Aozaki de frente. Com uma explosão ensurdecedora, o corpo inteiro de Azashiro se despedaçou, dissolvendo-se em uma dispersão de reishi. Mas no segundo seguinte, a algumas dezenas de metros de distância, surgiu outro Kenpachi Azashiro. Ele já estava se preparando para manipular o ambiente e lançar um ataque. No entanto, para sua surpresa, Masatsuki Aozaki já estava lá, esperando exatamente no local onde ele havia aparecido. Lutar sem sentido. Outro soco. Azashiro foi explodido em pedaços mais uma vez. No passado, tais ataques não teriam significado nada para ele. Bastava fundir-se com a matéria circundante e recuperar seu reishi disperso para ressuscitar infinitamente. Se Masatsuki Aozaki tivesse fôlego, poderia continuar socando para sempre. Mesmo que se exaurisse, seus punhos jamais conseguiriam matar Azashiro de verdade. Enquanto a Seireitei permanecesse de pé, ele não morreria. Se você tem o que é preciso, então destrua a Seireitei. No entanto, isso não era uma opção agora. Suas palavras anteriores não passaram de uma tentativa de pressionar Masatsuki Aozaki. Muken era repleta de inúmeros selos e barreiras, todos projetados para enfraquecer prisioneiros como ele. Aqui, até mesmo as habilidades de uma Zanpakuto eram severamente restringidas. Preso nessa prisão, ele não tinha controle sobre os reishi externos. A única função que eles podiam desempenhar era a de vigilância. Embora ainda fosse possível manter seu Bankai, tanto sua fusão quanto seu controle haviam sido drasticamente enfraquecidos. Em termos simples, a quantidade de seu próprio reishi necessária para reconstruir seu corpo agora era muito maior do que quando ele estava fora dele. E mais importante ainda, os ataques de Masatsuki Aozaki não apenas destruíram seu corpo. Eles estavam destruindo sistematicamente o reishi que constituía sua existência. Cada morte que ele sofreu aqui o esgotou irremediavelmente. Sua verdadeira consciência, o âmago de sua alma, era o que havia sido aprisionado. Se o reishi neste local se esgotasse completamente, mesmo que ainda restassem fragmentos dele do lado de fora, não haveria escapatória da morte. Embora sua alma não fosse completamente aniquilada, um reiatsu de classe capitão acabaria caindo no inferno. Contudo, em um estado de alma pura, ele perderia toda a autoconsciência, reduzido a uma existência primitiva, sem mente, desprovido de ego ou pensamento. Em tal estado, nem mesmo o Bankai poderia mais ser mantido. O reishi que outrora se fundira com a Seireitei se tornaria completamente parte do mundo natural. Ao ver seu corpo ser despedaçado mais uma vez, Kenpachi Azashiro percebeu que aquilo não podia continuar. Ele não se reconstruiu imediatamente. Em vez disso, manipulou o pouco reishi que lhe restava e se dispersou como vento, flutuando para longe. Muken havia sido remodelado há muito tempo em um espaço único, repleto de inúmeras barreiras.
Era um vazio caótico, desprovido de luz, indistinguível da escuridão, e até mesmo a percepção de Heiatsu era nebulosa e imprevisível. Se ele conseguisse manter uma distância suficiente entre si e Masatsuki Aozaki, evitando o confronto direto, seria difícil para o outro homem localizar sua presença em pouco tempo. Mesmo que a percepção de Heiatsu de Masatsuki Aozaki fosse extraordinária, com bilhões de Reishi dispersos por todos os cantos de Muken, erradicá-lo completamente seria impossível, a menos que Masatsuki Aozaki obliterasse o próprio Muken. Este era Muken, a prisão mais profunda para os criminosos mais perigosos da Sociedade das Almas, fortificada com inúmeras medidas defensivas. Masatsuki Aozaki não podia ficar aqui indefinidamente. Se Asashiro conseguisse se esconder por tempo suficiente, talvez conseguisse esperar que ele desistisse. Com esse pensamento, ele soltou um leve suspiro de alívio. Mas naquele momento, uma rajada de vento repentina e violenta surgiu do nada. Bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou quando uma onda de Heiatsu se chocou como um tsunami. O próprio tecido do espaço pareceu se contorcer, o mundo girando em desordem, e o próprio ar tremeu sob a pressão. Este vento não pode ser fundido. A força avassaladora do Heiatsu dentro dele repele meu Reishi. Será este o poder da Zanpakuto de Hanjiko Matsumoto? Não este Heiatsu. Asashiro foi tomado por um sentimento de incredulidade ao voltar o olhar para trás. E o que ele viu foi Masatsuki Aozaki, ali parado, completamente à vontade, com as mãos ao lado do corpo. O vento furioso uivava ao seu redor, entrelaçado com raios de Heiatsu branco, agitando suas vestes enquanto emanava de seu próprio ser. A imensa força que ele irradiava causava arrepios na espinha de todos os Shinigami aprisionados que ainda se agarravam à vida naquele lugar. E então, apesar do medo, uma onda de entusiasmo surgiu neles enquanto contemplavam o vazio caótico à sua frente. Um Heiatsu estrangeiro. Não foi Yamamoto. Não foi Shunsui Kyoraku. Não foi Jushiro Kitaki. Desde quando a Sociedade das Almas tem alguém assim? Que Heiatsu aterrador! Será que até mesmo aquele velho Yamamoto conseguiria se igualar a isso? Um monstro extraordinário havia chegado. O que alguém assim estaria fazendo aqui? Asashiro queria fugir, mas contra esse Heiatsu, que excedia em muitos limites de qualquer Shinigami, como ele poderia escapar? A presença de Masatsuki Aozaki causou um impacto profundo em toda Muken. A pura intensidade de seu Heiatsu liberado evocava tanto medo quanto reverência. E Kenpachi Asashiro, diante de tamanho poder avassalador, sentiu-se completamente impotente. Ele tentou correr, mas logo percebeu que não conseguia. Esse desespero sufocante deixou claro, a força de Masatsuki Aozaki era muito maior do que qualquer coisa que ele jamais imaginara. Uma onda avassaladora de Heiatsu invadiu o espaço. O corpo de Asashiro, ainda em forma de partículas, foi expelido à força, rematerializando-se contra sua vontade. Ele caiu no chão, desorientado e desgrenhado. Ele olhou para si mesmo em choque, seu corpo subitamente sem reação. Mas o que o deixou ainda mais atônito? Masatsuki Aozaki havia envolvido completamente o espaço com seu Heiatsu, fixando-se precisamente em cada Reishi. E com uma precisão aterradora, ele expulsou a força ao Reishi de Asashiro de seu estado fundido. Seria possível tal maestria para um mero Shinigami? Até mesmo os Quincy, renomados por seu controle sobre o Reishi, teriam dificuldades para alcançar algo assim. Pela primeira vez, o medo se insinuou no coração de Asashiro. A compostura e a elegância que ele demonstrara ao entrar já haviam desaparecido há muito tempo. Agora ele estava ajoelhado no chão, ofegante, com o olhar fixo em Masatsuki Aozaki, repleto de confusão e horror. Que diabos é esse cara? Este era Muken, o oitavo nível da prisão do verdadeiro submundo, suprimido por inúmeras camadas de poderosas barreiras. E no entanto, mesmo com todas essas restrições, ele ainda foi capaz de liberar uma onda tão insondável de Heiatsu? Isso não era um poder que um Shinigami deveria possuir. Em todos esses anos que não o vi, o que terá acontecido com ele? Eu achava que tinha tudo sob controle. Como as coisas chegaram a esse ponto? Capítulo 333. O que exatamente você quer? Kenpachi Asashiro cerrou os dentes enquanto se obrigava a ficar de pé, um lampejo de raiva brilhando em seus olhos. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, um punho repentinamente preencheu toda a sua visão. Bum! Com um impacto ensurdecedor, o corpo de Asashiro foi despedaçado pelo golpe. Contudo, ao contrário de antes, ele não se dispersou em Reishi. Desta vez, seu corpo foi despedaçado em uma massa disforme de carne e sangue. Uma onda avassaladora de dor excruciante o atingiu, quase o levando à inconsciência. Naquele instante, uma poderosa onda de Heiatsu varreu tudo como uma tempestade furiosa. Sob a força esmagadora do Heiatsu de Masatsuki Aozaki, o corpo de Asashiro não teve escolha a não ser se remontar rapidamente, retomando sua forma original. Seu rosto estava pálido, sangue escorria do canto da boca, seu corpo todo estava desgrenhado e machucado. Masatsuki Aozaki agachou-se ao lado dele, olhando-o friamente. Tão fraco. Sem sua Zanpakuto. É só isso que você tem? Sua voz era gélida e impiedosa, carregada de desprezo como se estivesse zombando da impotência de Asashiro. Asashiro franziu a testa. Devido às habilidades únicas de sua Zanpakuto, e ao fato de ele nunca ter desfeito seu Bankai, ele jamais precisou treinar seu corpo físico. Sua força permaneceu estagnada. Seu corpo já havia enfraquecido ao nível de uma alma comum de Rukongai. Se seu Bankai fosse desfeito à força e seu Heiatsu fosse insuficiente, então esqueça enfrentar um capitão do Gotei 13, ele não seria capaz nem de se defender de um Shinigami comum. Caramba! Um peso enorme se instalou em seu peito. O motivo pelo qual ele havia abordado Masatsuki Aozaki em primeiro lugar era duplo. Primeiro porque ele o vira aparecer em Muken sem motivo aparente, massacrando pecadores casualmente, uma violação flagrante das regras da Seireitei. Só isso já era motivo suficiente para intervir. E em segundo lugar, porque Masatsuki Aozaki precisava de alguém.
Chegou mesmo a existir a possibilidade de cooperação. Mesmo que surgisse um conflito, Asashiro acreditava que seu Bankai garantiria sua invencibilidade. Mas ele estava enganado. Completamente errado. As habilidades de Masatsuki Aozaki iam muito além do que ele havia imaginado. Seu poder de Reiatsu e domínio sobre ele eram monstruosos, além de qualquer coisa que se pudesse imaginar. Asashiro havia cometido um erro fatal. Se ele nunca tivesse se revelado, poderia ter permanecido oculto, aguardando a oportunidade certa. Mas agora ele não passava de uma presa no cadafalso, impotente diante do inimigo. Ele fechou os olhos, preparando-se para a morte. No entanto, naquele instante, Masatsuki Aozaki balançou a cabeça repentinamente e deu uma risadinha. Parece que você também chegou ao seu limite. Havia um traço de arrependimento e resignação em seu tom de voz. Kenpachi Asashiro? Não me sinto à vontade para te chamar assim. Vou continuar te chamando de Soi Asashiro. A decepção era evidente em sua voz. Você não merece o título de Kenpachi. Suas palavras atravessaram Soi Asashiro como uma lâmina, afiadas e implacáveis. A expressão de Asashiro escureceu instantaneamente. O nome Kenpachi é meu. Eu conquistei ao derrotar Kenpachi Kuruyashiki. Não cabe a você decidir se eu mereço. Oh, sério. Masatsuki Aozaki deu um sorriso irônico, um lampejo de desdém brincando em seus lábios. Ele parecia completamente indiferente à afronta de Asashiro. Afinal, quando Hetsu perdeu para Zaraki, ela pretendia passar o título de Kenpachi para ele. E no entanto, o próprio Masatsuki derrotou Zaraki. A rigor, desde o segundo Kenpachi, nenhum dos sucessores na Seireitei fez jus ao título. Seguindo essa lógica, ele deveria ser considerado o terceiro Kenpachi. Não que ele se importasse o suficiente para explicar. Quando você finalmente vai se enxergar como você realmente é? Masatsuki suspirou, falando num tom que se usaria com uma criança teimosa. Soi Asashiro estava deitado no chão, com o olhar complexo enquanto encarava Masatsuki. A luz do Reiatsu de Masatsuki foi diminuindo lentamente, como se ele estivesse se fundindo com a escuridão ao redor. Asashiro respirou fundo, forçando-se a acalmar seus pensamentos. Masatsuki Aozaki, o que você realmente quer? Masatsuki sorriu, exibindo dentes brancos e impecáveis. Mulheres, é claro. Roubando almas. E bem, te espancando até virar polpa enquanto estou nisso. Seu tom despreocupado carregava uma diversão selvagem e imprudente. Para mulheres. Asashiro franziu a testa, murmurando para si mesmo. Será que é? Urosakuro? Será que ela está deliberadamente me atrapalhando? Masatsuki bufou, revirando os olhos. Você foi quem veio até mim, lembra? Então, como exatamente somos nós que estamos bloqueando seu caminho? Suas palavras transbordavam escárnio. Tique, esse cara nem sequer entende o que você está tentando fazer por ele. Masatsuki virou subitamente a cabeça, olhando para o horizonte. Asashiro piscou, percebendo que o último comentário não era dirigido a ele. Seus pensamentos voltaram-se para uma certa mulher. Sempre que ele falava com ela, as pessoas ao redor reagiam da mesma maneira. Masatsuki se virou, olhando para ele de cima. Seu ingrato desgraçado. Já se esqueceu de como sobreviveu? Asashiro prendeu a respiração. Sua mente foi subitamente transportada para o passado. Séculos atrás? A do número 73, Soren Sokatsui. Um menino de cabelos negros assistiu horrorizado enquanto o corpo de sua irmã se despedaçava, envolto em chamas junto com o enorme Hollow que a aprisionara em suas mandíbulas. Aquela criatura era mais do que um Hollow comum. Ela estava prestes a se tornar um menos. As pernas do menino fraquejaram e ele caiu de joelhos, olhando fixamente para o nada. A metade superior do Hollow havia desaparecido, seu corpo se desintegrando rapidamente sem qualquer vestígio de regeneração em ultravelocidade. Vozes zombeteiras dos nobres espectadores ecoaram lá em cima. Outro Hollow colossal emergiu, com suas presas descendo em direção ao rosto do menino. Naquele instante, algo dentro dele se despedaçou. O céu, a terra, tudo distorcido. Quando voltou a si, o chão estava coberto de cadáveres e Rishi flutuava como poeira no ar. Ocos nobres, não importava. Seus membros decepados estavam emaranhados numa confusão grotesca e nauseante. Uma mulher o protegeu. A irmã dele? Não, Urosakuro. Soi Asashiro jamais se esqueceu daquele dia. E jamais se esqueceria. Ele permaneceu em silêncio por um momento antes de finalmente falar. Masatsuki Aozaki. O que aquela mulher quer de você? Masatsuki deu uma risadinha e balançou a cabeça. Nada de ruim, na verdade. Ela só quer que você se torne forte. Só isso. Asashiro soltou um suspiro silencioso. Masatsuki Aozaki. Se essas são as palavras de Urosakuro, então eu sugiro que você... Antes que ele pudesse terminar, Masatsuki o interrompeu. Você. Por que você sempre se considera fraco? Asashiro enrijeceu. Você nunca me enfrenta de frente, não é? Masatsuki continuou. Cada movimento seu, cada passo que você dá, tudo grita que você se acha fraco. Isso porque eu sou mais fraco que você. É simples assim. Não era isso que eu queria dizer. Masatsuki acenou com a mão em sinal de desdém. A maneira como você luta é planejada para fazer você parecer fraco. Não tem nada a ver com a sua força real. Asashiro não pôde argumentar, desde o dia em que ele foi enviado para o local da execução. No fundo, ele nunca acreditou de verdade que era forte. Ele me conhece muito bem. Assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, o sorriso de Masatsuki se alargou. Então, mostre-me do que você é realmente capaz. Asashiro ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. Foi aquela mulher Urosakuro que lhe disse para fazer isso? Pode-se dizer que sim, respondeu Masatsuki com um aceno de cabeça. Será que sou mesmo tão forte assim? Entre os Shinigami? Sim, você está. Capítulo 334. Kenpachi Asashiro controlou a respiração, preparando-se antes de chamar um nome. Urosakuro. Uma voz familiar ecoou imediatamente em resposta. Hehe. Nossa, é você me chamando? O que houve?
Ficou muito tempo sozinha e está se sentindo solitária? Soya Asashiro permaneceu em silêncio, imóvel. Percebendo seu humor, Urosakuro deu um sorriso divertido. Tudo isso estava dentro das suas expectativas? Asashiro finalmente falou, sua voz carregando tanto resignação quanto incerteza. Urosakuro soltou uma risada brincalhona, como um sino, antes de assentir com a cabeça. Hehehe, isso mesmo. Eu tenho bom olho, não é? Não havia a menor chance de você derrotar Masatsuki. Mas ei, pelo menos as coisas acabaram sendo interessantes. Eu realmente deveria agradecer a esse homem como deve ser, com um beijo profundo e apaixonado. Ela exagerou dramaticamente em suas expressões, como se já estivesse perdida na alegria da vitória. Asashiro franziu a testa e seu tom de voz tornou-se frio. Eu entendo. Urosakuro apenas riu mais alto, continuando com suas provocações. Ah, é? Qual é o problema agora? Você me chamou a atenção só para mostrar seu lado maduro. Você é mesmo uma coisinha tão fofa. Hahaha. Apesar de sua energia contagiante, a resposta de Asashiro foi breve e direta. Urosakuro, devolva-me para Shikai. Hi. Você sabe o que isso significa, não sabe? Se você levantar seu Bankai, sua alma será separada de tudo aquilo com que está fundida. Para recuperar tudo que você construiu, você precisaria de pelo menos 1 ano de esforço. E sem esse poder, se você continuar lutando, você pode acabar morrendo. Hi. Você fala demais. Simplesmente faça. A voz de Asashiro era firme, não deixando espaço para discussão. Pela primeira vez, o sorriso brincalhão de Urosakuro se suavizou, dando lugar a algo mais sincero. Não morra, Soya. Sua voz era calma, quase suave. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, sua forma foi desaparecendo gradualmente, sumindo no ar. Ao mesmo tempo, o corpo de Asashiro começou a mudar. Incontáveis reishi convergiram para ele, atraídos por sua presença. Naquele instante, a temperatura média em Seireitei subiu 3 graus. Uma onda de calor percorreu o peito de Asashiro. Ele respirou fundo, abrindo os olhos lentamente. Diante dele, Urosakuro havia retornado à sua forma Shikai, agora repousando em suas mãos. A lâmina parecia totalmente comum, exatamente como uma Zaushi normal, desprovida de qualquer ornamentação extravagante. No entanto, Masatsuki Ozaki conseguiu sentir a anomalia ali presente. Ela comprimiu e condensou todo o reishi que antes estava fundido com a Seireitei, transformando-se em uma arma incomparável. Asashiro apertou o cabo da espada com mais força, sentindo seu imenso poder. Tendo perdido o escudo supremo de sua imortalidade baseada na fusão, ele agora havia conquistado a lança suprema, uma que podia perfurar qualquer coisa. Sua expressão era solene enquanto segurava a massa densamente compactada de Heiatsu, cujo peso excedia em muito de Sokyoku. Então, em voz baixa, ele declarou seu nome. O 8º Kenpachi. Kenpachi Asashiro. O olhar de Masatsuki Ozaki também se tornou sério. Sacando sua espada da cintura, ele respondeu da mesma forma. O 11º Kenpachi. Masatsuki Ozaki. Enquanto suas palavras eram proferidas, seus Heiatsu colidiram, entrelaçando-se no ar. Hehehe. Esse é o Masatsuki. Tão forte. Você o derrotou num instante e esmagou sua Shikai com as próprias mãos, ele nem conseguiu revidar. Caminhando pela trilha escura, Masatsuki Ozaki ouviu a risada familiar e virou a cabeça. Urosakuro estava ao lado dele, radiante de divertimento. O único motivo pelo qual Masatsuki se deu ao trabalho de dar uma lição em Soya Asashiro foi a pedido dessa mulher. Apesar de seu imenso poder, Asashiro, segundo ela, sempre fora um covarde. Ele viveu com medo desde a infância. A família Asashiro já fora uma das grandes casas nobres da Seireitei, um clã de heróis. Mas um dia, tudo mudou. Eles foram incriminados por famílias nobres invejosas, e a maioria teve um fim trágico. Asashiro e sua irmã foram arrastados para o local de execução e forçados a lutar contra Olols. Para protegê-lo, sua irmã se esforçou além dos seus limites, liberando um feitiço Kido que ela nunca deveria ter usado. O preço foi a sua vida. Seu corpo detonou, levando consigo o enorme Hollow que havia se prendido a ela. Diante do terror tanto dos Olols quanto dos nobres, Urosakuro revelou sua verdadeira identidade para proteger Asashiro. O poder dela havia dissipado toda a malícia ao redor dele. Certa vez, ela disse a Masatsuki Ozaki, Kenpachi Asashiro nunca escolheu se tornar um Shinigami por convicção. Seu desejo de exterminar os Olols não era motivado por dever ou crença. Isso porque sua irmã, que nunca fora particularmente forte, lhe dissera certa vez. Você tem talento para ser um grande Shinigami e levar adiante a honra de nossos ancestrais. Asashiro jamais se livrou do peso daquelas palavras. Mesmo depois de se tornar um Shinigami, tudo o que ele fez foi simplesmente porque sua irmã lhe havia dito para fazer. No fundo, ele ainda era o mesmo menino que tremera no local da execução séculos atrás. Um homem com força extraordinária, mas um coração frágil. Essa foi uma das razões pelas quais Masatsuki o considerou indigno do título Kenpachi. E o que Urosakuro queria era que ele finalmente enfrentasse seus medos. Que se confrontasse consigo mesmo. Tique. Se não fosse pelo pedido de certa pessoa, eu não teria perdido meu tempo com isso. Masatsuki estalou a língua em sinal de irritação. Há 10 minutos. Hehehe. Olha só quem está aqui, Soya. Quanto tempo. Que oportunidade perfeita. Vamos acabar com ele de vez. Masatsuki Ozaki ouviu a voz de Urosakuro em sua mente no momento em que encontrou Soya Asashiro pela primeira vez. Ele pensou consigo mesmo. Por que eu faria isso? Você o odeia tanto assim? Urosakuro imediatamente balançou a cabeça rindo. Não, hihihi. É que eu preciso destruir essa fachada frágil dele. Ele não pode continuar se escondendo nessa sombra para sempre. Antes de terminar a frase, ela sorriu, ficou na ponta dos pés e deu um beijo suave na bochecha de Masatsuki. É isso que eu quero fazer. E no fundo, é o que ele também quer. Lançando um olhar para Soya Asashiro, que estava completamente alheio à situação, Urosakuro deixou essas palavras de lado antes de sua figura desaparecer lentamente. Voltando ao presente.
A propósito, você tem certeza de que foi uma boa ideia dar a ele a droga do super-humano? Mas Atsuki Aozaki perguntou em dúvida. A droga do super-humano a qual ele se referia era uma das últimas criações experimentais de Mayuri Kurotsushi. Isso aumentou drasticamente a percepção sensorial e impulsionou a capacidade do cérebro de processar sinais neurais. À primeira vista, parecia uma melhoria incrível, mas os efeitos colaterais eram extremos. A droga, na verdade, não melhorou as habilidades físicas. O corpo ainda tinha seus limites, e sua resposta aos comandos neurais não melhoraria. Se o corpo não conseguisse acompanhar a velocidade acelerada de processamento do cérebro, ocorreria uma grave desconexão, pensamentos e ações ficariam desincronizados. Em termos simples, o corpo ficaria sobrecarregado, incapaz de processar o grande fluxo de sinais em um período tão curto, resultando em movimentos lentos e não naturais. Por sugestão de Urosakuro, Masatsuki deu pessoalmente esta droga a Só e a Zashiro, e não qualquer dose, a fórmula original sem diluição. Era 250 mil vezes mais forte do que a versão que Mayuri havia usado em Sailaporo Grans. O objetivo? Dar a Zashiro tempo suficiente para realmente confrontar seus próprios pensamentos. Sem problema, respondeu Urosakuro casualmente. Aquele cara está obcecado em se tornar um Shinigami poderoso para cumprir a promessa que fez à irmã. Para despertar completamente seu poder, para realmente se tornar forte, ele precisa primeiro explorar o que há dentro de seu coração. Então, vamos dar algo para fazer a sua mente ociosa. Deixe-o ficar um pouco com seus próprios pensamentos. Urosakuro sorriu enquanto explicava. Mas mais importante ainda, ele precisa reconhecer a própria força. Ele precisa perceber que não é fraco. Ou melhor, que não precisa ser. E isso, tudo graças a você, Masatsuki. Ela inclinou a cabeça de forma brincalhona. A troca de golpes final. Você fez parecer uma luta acirrada, não é? Controlar-se deve ter sido difícil. Masatsuki deu uma risadinha discreta. Foi irritante, com certeza. Mas já me acostumei. Enquanto falava, ele pegou a mão de Urosakuro. Ela deu um sorriso irônico, aproximando-se ainda mais dele. Hehe, você trabalhou muito, Masatsuki-sama. Vou garantir que você seja devidamente recompensado. E quando Soya crescer, ele poderá realmente ser útil para você. Você acha que ele vai concordar? Perguntou Masatsuki. Essa era exatamente a razão pela qual ele havia deixado Soya e Zashiro ali. Se não fosse por essa possibilidade, dada a sua personalidade, ele o teria matado imediatamente ou teria levado embora para eliminar o risco. Deixe isso comigo, assegurou Urosakuro, dando um tapinha confiante no próprio peito. Posso falar com ele sempre que quiser. Naquele instante, o cinto que normalmente cobria seu rosto foi removido, revelando seus traços suaves e delicados. Ela se encostou delicadamente em Masatsuki, seu calor pressionando-o contra o corpo dele. Masatsuki franziu ligeiramente a testa, lembrando-a. Não aqui. Se você quer me recompensar, espere até voltarmos. Ainda temos assuntos a tratar. Urosakuro piscou maliciosamente. Tudo bem, eu entendi. Aliás, você quer a venda nos olhos hoje à noite? Masatsuki acariciou o queixo pensativamente. É melhor deixar ligado. Urosakuro caiu na gargalhada. Você é um pervertido completo. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 335. Muken. Uma figura entrou apressadamente. Yamamoto estreitou os olhos, examinando o ambiente ao redor. Apesar da escuridão opressiva, ele conseguia ver tudo com absoluta clareza. Há pouco tempo, ele havia recebido um relatório urgente de seus subordinados. Segundo o relatório, a unidade de forças especiais descobriu uma série de mortes inexplicáveis nas profundezas da prisão subterrânea sob a Academia Shio. Notavelmente no nível mais baixo, Muken, apenas um prisioneiro permaneceu vivo, Kenpachi Zashiro. Ao ouvir isso, Yamamoto ficou imediatamente perturbado. Os prisioneiros de Muken eram monstros, cada um deles uma força de destruição de sua respectiva época. Se todos tivessem perecido, as repercussões no equilíbrio mundial seriam catastróficas. Sem hesitar, Yamamoto decidiu investigar a situação pessoalmente. Em circunstâncias normais, mesmo sendo capitão-comandante do Gotei 13, ele teria que apresentar um pedido formal ao Conselho Central dos 46 para entrar na prisão subterrânea. O processo envolvia múltiplas camadas de aprovação, um emaranhado burocrático absurdo. Até mesmo a unidade de forças especiais responsável pelo patrulhamento das instalações teve que enviar relatórios com um mês inteiro de antecedência. Mas naquele momento Yamamoto não tinha paciência para protocolos. A crise que se desenrolava em Muken era imediata, uma potencial ameaça mundial. Não havia tempo a perder esperando que aqueles funcionários incompetentes e interesseiros emitissem ordens. Ignorando as tentativas fúteis dos guardas de impedi-lo, Yamamoto forçou sua passagem por todas as barreiras e restrições, dirigindo-se diretamente para as profundezas de Muken. Seus olhos ardiam com um brilho vermelho flamejante e sinistro, cortando as sombras como se perfurassem a própria escuridão. Mas quando ele chegou, não havia nada. Não há sinais de arrombamento. Nenhuma evidência de batalha. Sem marcas de queimadura, sem manchas de sangue, sem perturbações anormais no ambiente. Até mesmo os prisioneiros. Nenhum deles estava vivo. As pupilas de Yamamoto contraíram-se bruscamente. Como capitão-comandante, ele sabia exatamente quantos prisioneiros estavam selados dentro de Muken. Ele tinha conhecimento pessoal do nome, dos crimes e dos níveis de poder de cada um deles. E além disso, ele detinha controle absoluto sobre todas as barreiras desse abismo infernal. Num instante, ele chegou a uma conclusão arrepiante. Além de Soya Zashiro, o antigo capitão da 11ª Divisão, todos os prisioneiros em Muken estavam mortos. O coração de Yamamoto afundou. Exterminar silenciosamente tantos seres monstruosos? Este não foi um ato de violência comum. Nenhum Shinigami comum teria conseguido isso. Muken, enterrado nas profundezas do quartel-general do Esquadrão 1, era tão antigo quanto a própria Seireitei.
Suas origens remontam à própria fundação do Gotei 13. Durante séculos foi a sua mão que condenou inúmeros criminosos a este abismo, direta ou indiretamente. Ele foi testemunha de sua longa e sangrenta história. Ele conhecia a força de cada prisioneiro. E alguns estavam aqui desde o próprio nascimento do Gotei 13, guerreiros lendários, fortes o suficiente para lutar contra os capitães originais até a morte. E no entanto, agora, todos eles tinham ido embora. Suas mortes provocariam ondas de choque nos 3 mundos. Yamamoto expirou profundamente. Sua figura passou rapidamente, desaparecendo num instante enquanto ele corria para uma cela solitária. E quando ele finalmente viu a única figura sobrevivente lá dentro, o peso em seu peito diminuiu, apenas ligeiramente. Ele soltou um suspiro de alívio e falou baixinho. Kenpachi Asashiro, você sabe o que aconteceu aqui? Mas após uma longa pausa, não houve resposta. O velho franziu a testa. Sua voz ficou áspera enquanto ele latia. Sói Asashiro, você consegue me ouvir? A tensão dentro da cela tornou-se sufocante, como se o próprio tempo tivesse congelado. No entanto, Sói Asashiro permaneceu imóvel, deitado ali como um cadáver, silencioso e sem reagir. De repente, Yamamoto se virou bruscamente, seu olhar penetrante fixando-se nos guardas que o haviam seguido. Sua voz ecoou pela cela como um trovão. Chamem imediatamente a Capitão Noana e o Capitão Urahara. Digam a eles que é uma emergência. Os guardas ficaram paralisados. Eles nunca tinham visto esse lado do Capitão Comandante. O homem que geralmente era calmo e inabalável agora estava diante deles visivelmente abalado. Por um breve instante, hesitaram, trocando olhares incertos. Mas Yamamoto não tinha paciência para hesitar. Seu rugido era ensurdecedor, provocando um tremor até os ossos deles. Os guardas estremeceram, mas logo em seguida ficaram em posição de sentido. Esse sim. Imediatamente, eles deram meia volta e saíram correndo. Agora sozinho na quietude sufocante da cela, Yamamoto permaneceu imóvel. Seireitei, Distrito Nobre. Quanto custa este? Aura Mishibane perguntou. A idosa comerciante atrás do balcão sorriu, revelando uma fileira de dentes brancos impecáveis. Ah, senhorita Mishibane, você tem um olhar apurado. Este é o modelo mais recente, não há outro igual em toda a Sociedade das Almas. Como você é membro, vou lhe dar um preço especial. 1,2 milhão de kan. Aura Mishibane hesitou por alguns segundos prestes a recusar. Há algum tempo, ela vinha sentindo um desejo crescente de ter um filho. Mas ela também sabia que Masatsuki Aozaki tinha suas reservas. Quando chegava a hora, ele sempre tomava precauções. Assim, ela não teve outra escolha senão canalizar seus instintos maternos reprimidos para colecionar essas bonecas adoráveis. Ela gostou muito deste. Mas o quarto dela já estava repleto deles. Sem falar que 1,2 milhão de kan por uma única boneca era um preço excessivo, mesmo para ela. Nem mesmo o salário mensal inteiro de um capitão do Gotei 13 seria suficiente para comprar 2 desses. Mas Atsuki não tinha problemas financeiros, mas mesmo assim, sentiu a necessidade de demonstrar alguma contenção. Afinal, para um cientista, o autocontrole era importante. Talvez na próxima vez. Encerre isso. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Aura Mishibane nem sequer se assustou. Em vez disso, sorriu. Ela conhecia aquela voz muito bem. Mas Atsuki Aozaki. Ela já havia se acostumado há muito tempo com o hábito dele de abraçá-la por trás sem aviso prévio. Mas Atsuki, murmurou ela. Ao ouvi-la chamar seu nome, mas Atsuki sorriu, apoiando o queixo no ombro dela. Que desperdício. Sério? Acho que não. Um brilho malicioso reluziu em seus olhos enquanto ele se inclinava, sussurrando perto de seu ouvido. Pode pegar. Tenho outros presentes para você. Presentes? Aura Mishibane ergueu uma sobrancelha, intrigada. Seus pensamentos voltaram a uma certa promessa que Masatsuki lhe fizera certa vez. Certamente não foi tão cedo assim. Curiosa, mas ainda hesitante, ela deixou que ele a pegasse pela mão enquanto caminhavam em direção ao laboratório. Assim que entrou, Masatsuki levantou a mão casualmente e estalou os dedos. Pá! Um som nítido ecoou pela sala. As sombras a seus pés de repente se estenderam e se desdobraram, derramando dezenas de orbes semelhantes a jade no chão. Cada esfera brilhava com um fulgor luminoso, sua qualidade evidente à primeira vista. Aterrissaram com uma série de tilintares nítidos e cristalinos, como se estivessem deliberadamente demonstrando seu valor. Os lábios de Aura Mishibane se curvaram em um sorriso satisfeito. Esses eram, portanto, os novos materiais experimentais que Masatsuki havia reunido para ela. Ela estreitou os olhos, estudando as órbitas cuidadosamente, já calculando a melhor forma de usá-las em sua próxima rodada de pesquisa. Todas da classe Capitão. Ela murmurou com os olhos brilhando de fascínio. O que você fez? Masatsuki sorriu. Dei apenas um passeio por Mukin. Capítulo 336. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve som do ar fluindo. Yamamoto abriu os olhos lentamente, o olhar penetrante como de um falcão, atravessando tudo à sua frente. Apesar de ter passado 3 dias sem descansar, sua expressão não demonstrava nenhum sinal de fadiga ou cansaço. Nesse momento, o relógio marcava 6h30 da manhã, o momento que Yamamoto estava esperando. Há 3 dias, Hetsuo Noana, capitã da 4ª divisão, e Kizuki Urahara, capitão da 12ª divisão, entraram na prisão subterrânea sob a Academia Shin'o. Eles prometeram solenemente ao velho que retornariam com uma resposta dentro de 3 dias. E agora havia chegado a hora. Apresentando-me ao capitão comandante. A capitão Noana e o capitão Urahara chegaram. Uma voz calma e respeitosa soou de fora das portas de papel. Deixem-nos entrar, murmurou Yamamoto, com a voz ressoando do fundo do peito. Um instante depois, a mesma saudação respeitosa veio de além da porta. Yamamoto permaneceu sentado, com as mãos firmes enquanto erguia a xícara de chá e tomava um gole lento.
O líquido quente desceu por sua garganta, espalhando calor por todo o corpo e aguçando seus sentidos. O aroma rico do chá preencheu o ar, permanecendo na ponta de seu nariz, trazendo um momento de lucidez. Fechando os olhos por um instante, ele dissipou os pensamentos confusos que lhe invadiam a mente. À medida que o aroma do chá se dissipava, seus pensamentos se tornaram mais nítidos, sua mente totalmente alerta. Deixando o calor acalmar sua garganta, Yamamoto pigarreou levemente antes de falar. Como é? Na prisão subterrânea de Shin-O, mais de 70% dos detentos tiveram suas mortes confirmadas. Kizuki Urahara, geralmente tão despreocupado, exibia uma expressão incomumente séria. Mesmo através das mechas de seu cabelo despenteado, o cansaço era evidente em seu rosto. Por mais preguiçoso que fosse, Urahara sabia quando levar as coisas a sério. Yamamoto permaneceu em silêncio, sinalizando para que continuassem. Urahara soltou um longo suspiro. Para ser honesto, não há muito o que dizer. A situação com esses prisioneiros é exatamente como você esperava. Seus corpos não apresentavam ferimentos externos significativos, contudo, suas funções vitais haviam cessado. Yamamoto franziu a testa ao ouvir as palavras de Urahara. Então por que eles morreram? Isso é o que é estranho. A capitão Noana tentou determinar a causa da morte usando o Kaido, mas nem mesmo ela conseguiu encontrar nada conclusivo. Então tomei a liberdade de usar o equipamento da 12ª Divisão para examinar os corpos. Urahara lançou um olhar cauteloso para Yamamoto, com um lampejo de incerteza nos olhos. Agir sem aprovação ia contra os protocolos do Gotei 13. No entanto, Yamamoto não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça, sinalizando para que ele continuasse. Sua expressão deixou claro, agora não era hora de se deter em assuntos tão triviais. Aliviado, Urahara prosseguiu. Após um exame minucioso, descobrimos que eles não tinham alma, ou melhor, suas almas haviam desaparecido. O que você quer dizer com sem almas? A expressão de desagrado de Yamamoto se intensificou. A alma é o alicerce de um corpo espiritual, o próprio núcleo da vida, ligada ao seu receptáculo. Geralmente, quando um indivíduo de nível capitão morre, seu corpo espiritual não se dissipa simplesmente. Sua alma permanece ligada ao corpo, mesmo que este seja despedaçado. O reishi residual não se fundiria ao ciclo dos 3 mundos, mas aguardaria o ritual Konso, onde tanto o corpo quanto as partículas espirituais fragmentadas seriam enviadas ao inferno. No entanto, agora, os corpos daqueles prisioneiros jaziam perfeitamente intactos dentro do quartel da 1ª Divisão, e suas almas haviam desaparecido sem deixar rastro. Isso foi extremamente estranho. Isso contrariava completamente tudo que Yamamoto conhecia há milhares de anos. De acordo com minhas especulações, assim como as da capitão Noana, esses espíritos podem ter tido suas almas roubadas enquanto ainda estavam vivos, ou talvez suas almas tenham sido completamente apagadas. Kizuki Urahara falou com rara seriedade. E sem alma, o espírito naturalmente morre. O velho sentado à sua frente claramente nunca tinha se deparado com um fenômeno como aquele. Mas Urahara não só tinha visto, como também tinha feito algo semelhante. Afinal, nem todos tinham a experiência de criar um Ojoku. Embora os materiais que ele usava naquela época fossem almas ocas, o princípio era basicamente o mesmo. Ao coletar os sujeitos experimentais, ele primeiro precisava extrair a alma do Hollow. Somente então o Hollow morria de verdade. A diferença era que aqueles Hollows eram muito fracos. Quando morriam, não deixavam vestígios físicos, ao contrário desses prisioneiros. Ao relembrar o passado, Urahara não pôde deixar de se lembrar do misterioso intruso que certa vez invadiu o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Essa pessoa havia vasculhado seu laboratório. Embora tenham saído de mãos vazias, seu objetivo pode muito bem ter sido o Ojoku. Felizmente, o Ojoku estava agora nas mãos de Masatsuki Ozaki. Não havia lugar mais seguro no mundo. A força de Masatsuki era inegável, e Urahara tinha total confiança nele. Yamamoto franziu a testa, perdido em pensamentos. Mas seus pensamentos eram completamente diferentes dos de Urahara. Matar uma alma? Nem os Shinigami nem os Hollows tinham essa capacidade. Um Shinigami podia purificar almas, enquanto um Hollow só podia consumi-las ou assimilá-las. Em sua essência, ambos eram simplesmente parte do ciclo natural dos 3 mundos. Nenhuma das duas poderia realmente apagar uma alma da existência. Até onde Yamamoto sabia, apenas uma raça possuía essa habilidade. O Quincy. Durante os últimos séculos, Iwasha havia sido derrotado. Então por que ele continuou sua guerra contra os Quincy no mundo dos vivos? Não se tratava apenas de resolver a guerra de 1000 anos atrás. Mais importante ainda, a capacidade dos Quincy de apagar almas ameaçava o equilíbrio dos 3 mundos. Os Hollows mortos por Quincy não retornaram ao ciclo. Eles foram completamente apagados da existência. Mas até onde Yamamoto sabia, os Quincy só tinham esse efeito sobre os Hollows. Matar um Shinigami não deveria resultar na completa destruição da alma. Será que algum Quincy sobreviveu a todo esse tempo? Teriam eles desenvolvido uma nova técnica capaz de apagar a alma de um Shinigami? Uma forte sensação de inquietação tomou conta de Yamamoto. Os Quincy do mundo dos vivos eram todos humanos, e um corpo humano não podia entrar na sociedade das almas. Seus pensamentos vagaram para os Quincy, que Iwasha havia transformado em espíritos 1000 anos atrás. Yamamoto pigarreou e perguntou. E quanto a Kenpachi Asashiro? Qual é o estado de saúde dele? Seus sinais vitais estão estáveis, respondeu Hetsu Noana, mas ele parece estar em um estado semelhante ao coma. Urahara sentiu com a cabeça em concordância. Ainda não encontramos uma solução. Receio que não haja muito que possamos fazer por ele. Ao ouvir isso, Yamamoto soltou um suspiro pesado. Muito bem, deixe-o em paz por enquanto. Temos assuntos mais urgentes para tratar. Assuntos que podem determinar o destino da sociedade das almas. Se aqueles Quincy realmente ainda estivessem vivos, se eles tivessem o poder de massacrar tantos prisioneiros, eles representavam uma grave ameaça ao Gotei 13. Nesse exato momento, uma voz chamou de fora. Apresentando-me, Capitão Comandante Sama.
O que é isso? Perguntou Yamamoto. 2 pessoas solicitaram uma audiência com você. Antes que o guarda pudesse terminar, suas palavras foram subitamente interrompidas. Yamamoto franziu a testa. Algo estava errado. Antes que alguém pudesse reagir, uma risada alegre e despreocupada ecoou de fora. O som preencheu a sala, atraindo a atenção de todos. Momentos depois, a porta deslizou e uma mulher entrou. A visão dela deixou todos momentaneamente atônitos. As pupilas de Yamamoto contraíram-se bruscamente. Você? Por que você está aqui? Capítulo 337. Do outro lado da Seireitei, o mentor por trás da perturbação na prisão subterrânea sob a Academia Shin'o, Masatsuki Ozaki. Ele abriu os olhos preguiçosamente e sentou-se num movimento suave e silencioso, com a graça de um felino. Virando a cabeça, ele percebeu que Urosakuro e Aura Mishibane, que estiveram ao seu lado na noite anterior, já haviam partido. Eram 7 horas da manhã. Às 8 horas, ele esperava estar no Washitsu, onde desfrutaria de um café da manhã preparado pessoalmente por Izana. Essa era sua rotina diária. Tudo parecia tão tranquilo e natural. Como de costume, Izana limpava seu quarto e ao mesmo tempo fazia alguns exercícios leves para repor as energias para o dia. Um banho parece ótimo. Masatsuki Ozaki murmurou para si mesmo. Ele se levantou e caminhou até o banheiro, apreciando o calor da água quente. Quando ele terminou de se lavar completamente, já havia passado meia hora. Ao sair do banheiro, ele trocou de roupa, vestindo peças novas e com uma aparência completamente revitalizada. Após secar o cabelo com a ajuda de Ryujin Jaka, ele caminhou calmamente em direção ao Washitsu. Um aroma suave e delicado preencheu o ambiente, trazendo uma atmosfera de tranquilidade. Masatsuki-sama, a tropa da corte interna está aqui. Assim que ele atravessou a porta aberta, uma voz suave o cumprimentou. A moça que ali estava fez uma leve reverência, com um tom de voz doce e melodioso. Masatsuki Ozaki piscou surpreso antes de bater palmas, com um tom provocador na voz. Bem, então é isso. Acho que chegou a hora da última ceia. Dito isso, ele se virou para Izana, com um traço de impotência no rosto. Izana, depois que eu morrer, deixarei as crianças sob seus cuidados. Nossos filhos? As bochechas de Izana coraram com as palavras dele, e um toque de timidez surgiu em seus olhos. Sim, eu cuidarei bem deles, disse ela em voz baixa. Masatsuki Ozaki olhou para ela, momentaneamente sem palavras. Quando foi que eu disse nossos filhos? Eu estava falando da Rukia e dos outros. Balançando a cabeça, ele suspirou. Além disso, você não deveria ao menos demonstrar alguma preocupação se eu vivo ou morro. Izana deu uma risadinha suave, baixando o olhar. Porque eu sei que Masatsuki-sama está apenas brincando de novo. Essa é a tropa da corte interna entregando uma ordem do seu mestre. Por que eles te fariam mal? Masatsuki Ozaki soltou um suspiro resignado, esfregando a testa. Havia algumas verdades mais sombrias que ele optara por não contar a essa garota gentil e amável. No fim, ele simplesmente acenou com a mão, o olhar suave e afetuoso. Tudo bem, comporte-se e espere por mim em casa. Izana sorriu calorosamente com os olhos transbordando de afeto. Sim, ela respondeu suavemente. Masatsuki Ozaki virou-se e empurrou a porta, sua silhueta desaparecendo ao sair. Do lado de fora dos portões da propriedade Ozaki, um membro da tropa da corte interna apareceu de repente. Com uma velocidade digna da segunda divisão, ele usou o chumbo para chegar à entrada, ajoelhando-se sobre um joelho, enquanto saudava respeitosamente Masatsuki Ozaki. Capitão Ozaki, por ordem do capitão comandante, o senhor deve dirigir-se imediatamente à primeira divisão. A voz do soldado do pátio interno era firme e formal. Masatsuki Ozaki estreitou ligeiramente os olhos com um tom de voz calmo. O velho disse o que queria de mim. O soldado manteve a cabeça baixa enquanto respondia. Peço desculpas, capitão Ozaki, mas não tenho conhecimento dos detalhes. O capitão comandante apenas me ordenou que entregasse esta mensagem. Ao ouvir isso, a expressão de Masatsuki Ozaki tornou-se contemplativa. Ao que parece, não se tratava de expor suas próprias ações. Se assim fosse, os enviados atrás dele teriam sido os próprios capitães, e não apenas um mensageiro da tropa da corte interna. Certo. Obrigado, ao Nuno. Já vou para lá. Masatsuki Ozaki acenou com a cabeça em reconhecimento. O soldado da corte interna hesitou por um breve momento, aparentemente surpreso. Ele não esperava que o estimado Ozaki-sama se lembrasse de seu nome, especialmente porque seu rosto ainda estava escondido sob a máscara. Com renovada compostura, curvou-se mais uma vez antes de desaparecer num instante. O corpo de Masatsuki Ozaki se dissolveu em fótons, avançando em direção à primeira divisão a uma velocidade impressionante. Masatsuki Ozaki cantarolava uma melodia alegre enquanto caminhava com humor leve. A cada passo, seu corpo se despedaçava e se remontava num espetáculo deslumbrante, como se estivesse realizando um grande show. Ele não estava particularmente preocupado com a convocação de Yamamoto. Afinal, ele tinha muita experiência em encobrir seus rastros. Se tivesse feito algo questionável, estava confiante de que não deixará nenhuma evidência para trás. Com uma última recombinação de fótons, Masatsuki Ozaki pousou firmemente em frente aos portões da primeira divisão. Os membros da divisão olharam para ele com admiração, claramente cativados por sua chegada surpreendentemente elegante. Com um sorriso cordial, ele acenou levemente com a cabeça antes de entrar casualmente no escritório do capitão. Ao entrar, seu olhar percorreu os ocupantes da sala, um lampejo de surpresa cruzando seu rosto. Jeiryuzai Shigekuni Yamamoto estava sentado na cabeceira, tomando seu chá tranquilamente, sem dar atenção aos 2 membros da guarda real ao seu lado. Kiryu Ikifune, Senjumaru Shutara, Hetsu no Ana, e Kizuki Urahara que estava parado no canto. Foi um encontro de inesperadamente alto nível. Ei, Kiryu, Senjumaru, Hetsu, vocês estão todos aqui também? Masatsuki os cumprimentou naturalmente com um tom casual e familiar. Yamamoto, você não percebeu que seu mestre está sentado bem aqui?
Seu pirralho na frente de estranhos, dirija-se a mim como capitão comandante. Antes que pudesse repreendê-lo, Kiryu Ikifune acenou com entusiasmo. Ei, finalmente você apareceu, Masatsuki. Masatsuki Aozaki deu uma risadinha ao vê-la. Já haviam se passado 70 ou 80 anos desde que Kiryu ascendeu ao Palácio do Rei das Almas, mas ela não havia mudado nada. Senjumaru Shutara cobriu a boca com um sorriso malicioso. Não esperava que Masatsuki-chan ainda se lembrasse de mim depois de todos esses anos. Claro, como eu poderia esquecer? Masatsuki Aozaki acenou com a cabeça antes de se sentar ao lado de Kizuki Urahara, diretamente em frente às 3 mulheres. Não havia a mínima possibilidade de ele se sentar ao lado de qualquer um deles. Se fossem apenas 2, ele poderia ter se sentado entre eles. Mas com 3, sem chance. Kiryu e Unohana nem estavam sentados juntos, Senjumaru estava entre eles. Sentar-se entre Senjumaru e qualquer um dos outros? Isso era uma armadilha. Melhor enfrentar os 3 de uma vez. Senjumaru Shutara bateu palmas. Nossa, você deveria dizer isso para Kiryu. Ela adoraria ouvir. Senpai, não diga coisas assim. Kiryu acenou com a mão em sinal de desdém completamente indiferente. Não muito longe dali, Hetsu Unohana ergueu uma sobrancelha delicada, mas não disse nada. Em termos de antiguidade, essa mulher estava na empresa há mais tempo do que ela própria. Mesmo assim, ela não havia dado aquele passo final. Surpreendentemente inocente. Masatsuki Aozaki lançou uma piscadela divertida para Unohana. Ela bufou baixinho, tomando um gole de chá, mas, num ângulo que só ele podia ver, lançou-lhe um olhar discreto. Uma mensagem silenciosa. Masatsuki Aozaki captou imediatamente a dica, assentindo levemente com a cabeça. Parece que ele não ia escapar de pagar o preço por essa hoje à noite. Voltando sua atenção para os 2 membros da Guarda Real que tomavam chá, ele sorriu. Não ouvi falar de novos recrutas se juntando à Guarda Real ultimamente. Então, o que traz vocês 2 aqui? De férias. Ah, essas coisas não importam. Não tem nada para fazer lá em cima mesmo. Tirando o fato de ficar preso em um só lugar, é basicamente a mesma coisa que férias. Kiryu Ikifune acenou com a mão, em sinal de desdém. Isso por quê? Masatsuki Aozaki hesitou. É por sua causa, Masatsuki. Kiryu Ikifune sorriu. Venha conosco. No instante em que essas palavras saíram de sua boca, todos na sala reagiram com choque. Até mesmo os olhos de Yamamoto se arregalaram ligeiramente. A expressão de Masatsuki Aozaki endureceu. Por quê? Ainda havia coisas que ele precisava fazer. Ele ainda não havia obtido o coração do Rei das Almas, e seu projeto Ojoku de produção em massa estava longe de ser concluído. O que ele faria lá em cima? E se os Queen se lançassem um ataque enquanto ele estivesse fora, o que aconteceria com Hanjiko Matsumoto e os outros? Não se preocupe, Senjumaru Shutara o tranquilizou com um sorriso gentil. Sua Majestade, o Rei das Almas, simplesmente deseja vê-lo. Considere isso uma viagem. Ela supôs que Masatsuki Aozaki simplesmente relutava em suportar a vida monótona e isolada no Palácio do Rei das Almas. Não que ela pudesse culpá-lo. Até mesmo alguém tão idosa quanto ela se cansou disso depois de apenas alguns séculos. Capítulo 338. Quando Masatsuki Aozaki ouviu as palavras Sua Majestade o Rei das Almas, uma imagem surgiu em sua mente, a figura de um ser mutilado suspenso no alto dos céus. Sem membros, desprovido de órgãos, nem vivo nem morto. E no entanto, apesar desse estado, o Rei das Almas ainda possuía consciência e podia dar ordens à Guarda Real. Só isso já provava que o Rei das Almas continuava sendo uma ameaça para ele. Segundo a avaliação de Masatsuki, mesmo após perder tantos componentes vitais, o poder que o Rei das Almas reteve devia ser imenso, superando em muito de Vasha, mesmo depois que este recuperou o Todo-Poderoso. No entanto, a julgar pelo comportamento de Senjumaru Shutara e Kiryu Ikifune, esse suposto deus não parecia considerá-lo um inimigo. Nesse caso, ele deveria ir encontrá-lo? Se o Rei das Almas realmente pretendesse eliminá-lo, então, não importa para onde ele fugisse nos 3 mundos, seria inútil. Após refletir por um instante, Masatsuki Aozaki assentiu silenciosamente, sinalizando que aceitava o convite. Do outro lado, Yamamoto apoiava as 2 mãos na bengala, absorto em pensamentos. O convite feito pela Divisão Zero a Masatsuki Aozaki não foi uma surpresa, ele já esperava por isso há algum tempo. No passado, Kenpachi Kuruyashiki havia recebido um convite semelhante devido à sua força descomunal. Ora, Masatsuki Aozaki, sendo seu discípulo mais talentoso, era igualmente excepcional. Um convite fazia todo sentido. Mas, por que não foi um convite para ingressar na Divisão Zero? Porque o próprio Rei das Almas queria vê-lo. Aquele garoto, apesar de sempre fingir que temia Yamamoto, já o havia superado em força. Não havia dúvida sobre isso. Para ser mais preciso, seu poder era tão grande que ele nem parecia mais um Shinigami. Teria o Rei das Almas pressentido algo de incomum em Masatsuki e desejado confirmar pessoalmente? Ou, o recente incidente na prisão subterrânea da Academia Shin'o chamou a atenção do Rei das Almas? Ele estaria buscando respostas com Masatsuki Aozaki? Embora Kizuki Urahara e Hetsu Unohana tivessem ligações estreitas com o assunto, nenhum dos 2 participou pessoalmente da investigação. Então, por que Masatsuki? Algo parecia errado. Yamamoto estreitou os olhos para Masatsuki Aozaki, só para descobrir que o menino parecia estar imerso em pensamentos profundos. E então lançou-lhe um olhar presunçoso, quase desafiador, como quem diz: quem você pensa que eu sou? Esse pirralho. O que há para ser tão arrogante? Você realmente acha que eu te invejo por ter conseguido ascender ao Palácio do Rei das Almas? Que idiota! O canto do olho de Yamamoto tremeu algumas vezes antes que ele finalmente soltasse um longo e pesado suspiro. Então está decidido. O horário está marcado para daqui a 3 dias. Masatsuki, certifique-se de estar preparado. Kiryu Ikifune falou com uma expressão séria, algo raro para ele. Entendi.
Mas Atsuki Aozaki assentiu com firmeza. Já que estamos de volta à Sociedade das Almas, Kizuki, leve-nos para conhecer a 12ª divisão. Estou curioso para ver como ela mudou. Senjumaru Shutara virou-se para Kizuki Urahara com uma pitada de antecipação em seu rosto. Yamamoto apoiou-se em sua bengala, observando em silêncio os três partirem. Atrás dele, mas Atsuki Aozaki e Hetsuno Ana também permaneceram em silêncio. Só depois que as figuras deles desapareceram, Yamamoto finalmente se virou. Cerrando os olhos, falou em tom solene. Ao chegar ao Palácio do Rei das Almas, lembre-se, não ostente seu poder. Essa sua esgrima exibicionista e mal acabada, guarde para você. Recuso-me a passar vergonha. Se eles perguntarem sobre a prisão subterrânea em Shin'o, Yamamoto parou para pensar antes de continuar. A Capitão Noana dará as instruções. Apenas diga a eles o que ela disser. Entendido, meu velho. Mas Atsuki Aozaki acenou levemente com a cabeça, sinalizando que havia entendido. Ele sempre se comportou com discrição. Esse pedido não representava nenhum problema. Escondendo sua força? Essa era sua especialidade. Yamamoto ergueu a mão, gesticulando em direção à mesa de chá próxima, mas Atsuki Aozaki imediatamente pegou uma xícara de chá fino e a entregou. O velho assentiu com satisfação antes de continuar. O que você realmente precisa temer no Palácio do Rei das Almas é a Divisão 0 das Forças Especiais Reais. Quanto aos outros, não precisa se preocupar muito. Eles são apenas Shinigami promovidos do Gotei 13. Até mesmo Tenjiro Kirinji, que não te conhece, deveria me mostrar um pouco de respeito. Mas aqueles de quem você deve desconfiar, aqueles que podem representar uma ameaça real, são 2 membros específicos da Divisão 0. O olhar de Yamamoto tornou-se penetrante. Um deles é o Etsuni Maia, o mestre de Ooden, conhecido como Deus da Espada. O outro é o líder da Divisão 0, Yozubi Ishibe, o monge que chama o nome verdadeiro. Eles são, respectivamente, o criador da Zanpakuto e aquele que dá nome a todas as coisas na Sociedade das Almas. Eles são anteriores até mesmo à minha época, e sua força é imensa. Eu não os chamaria de meus aliados. Com o senho franzido, a voz de Yamamoto tornou-se mais grave. O Etsuni Maia não é um grande problema. Contanto que você não o provoque, ele não fará nada para dificultar as coisas para você. Mas o monge que chama pelo nome verdadeiro, aquele velho monge parece bondoso e inofensivo. Não se engane, ele é muito mais astuto do que aparenta. Ele é da mesma época que o Rei das Almas e os 5 grandes clãs nobres. Ele testemunhou o alvorecer do caos, a separação dos 3 mundos e tem sido o guardião do Rei das Almas por mais de 1 milhão de anos. Para ele, proteger o Rei das Almas é sua única crença. A voz de Yamamoto tinha um peso profundo. Não importa quantas vidas estejam no caminho, elas são insignificantes em comparação com essa crença. Sua habilidade permite que ele apague nomes e enfraqueça o poder. Nem mesmo meu Ryujin Jaka é impotente contra ele. A menos que seja absolutamente necessário, não interaja com ele. Yamamoto alertou. Parece um velho teimoso, igualzinho a você. Mas Atsuki Aozaki sorriu provocativamente. A menos que a sua crença seja proteger a Sociedade das Almas, enquanto a dele é proteger o Rei das Almas. Algumas pessoas neste mundo vivem unicamente de acordo com suas crenças. Yozubi Ishibe era um deles. Yamamoto foi outro. Ao ouvir o tom descontraído de Masatsuki, Yamamoto cerrou o punho, produzindo um estalo audível. Masatsuki, tendo certa autoconsciência, instintivamente encolheu ligeiramente o pescoço. Yamamoto expirou e falou novamente. Masatsuki, sua força está muito além da de um Shinigami comum. Yozubi Ishibe jamais permitirá que algo que ameace o Rei das Almas exista. Se ele sequer suspeitar que você possa representar um perigo, não hesitará em eliminá-lo. Você deve ser extremamente cuidadoso. Controle-se. Masatsuki Aozaki acariciou o queixo e murmurou um pensamento pensativo. Meu velho, do jeito que você está falando, está fazendo essa viagem parecer uma passagem só de ida. A expressão de Yamamoto escureceu. Garoto, não diga que eu não avisei. Em todos os meus milhares de anos no poder, o Palácio do Rei das Almas jamais convidou um forasteiro. Existem apenas 3 maneiras de entrar. Ou você invade de frente, junta-se à Divisão 0, ou é recrutado para a unidade de soldados divinos deles. Mas você foi convocado diretamente, sem ter se tornado membro da Divisão 0 ou dos soldados divinos. Só isso já é motivo de preocupação. Ser cauteloso é o mínimo que você pode fazer. Mas Atsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha, um leve sorriso se formando no canto de sua boca. Mas e se eu fizer tudo certo, for o mais cuidadoso possível, e ainda assim acabar lutando contra eles? Em nome dos 3 mundos, devo simplesmente aceitar meu destino? O olhar de Yamamoto tornou-se profundo e indecifrável. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então, sem aviso prévio, ele apertou sua bengala com força. E pressionou com força. Num instante, a bengala se desintegrou numa nuvem de cinzas, revelando a antiga Zanpakuto escondida em seu interior. Sob o olhar atônito de Masatsuki, Yamamoto desembainhou lentamente sua espada, cuja lâmina reluzente captou a luz. Ele zombou, com a voz carregada de desprezo. Aceitar seu destino? Rapaz, quando foi que eu te ensinei a morrer como um covarde? Antes mesmo que ele terminasse de falar, a lâmina de Ryujin Jaka irrompeu em chamas. Um fogo abrasador rugiu para o céu como um dragão, incendiando os próprios céus. Sob o céu em chamas, o sorriso de Yamamoto tornou-se feroz. Mesmo que você morra, dê um jeito de levar as cabeças deles com você. Lembrem-se, além do Rei das Almas, ninguém é intocável. E além disso, ainda estou em boa forma. Melhor ver se esta velha lâmina ainda está tão afiada quanto antes. Mas Atsuki Aozaki arregalou os olhos, encarando Yamamoto incrédulo. Mesmo agora, o velho ainda pensava em como o Rei das Almas precisava permanecer vivo para a estabilidade dos 3 mundos. Velho típico. Puxa, estou realmente tocado. Capítulo 339. Mestre, mas Atsuki Aozaki chamou baixinho.
Yamamoto se virou para ele com uma expressão interrogativa. Ao ver Masatsuki hesitar, uma recha de expectativa surgiu no coração de Yamamoto. Esse pirralho. Então ele não é totalmente sem coração, afinal. Será que o impressionei? Mas sob o olhar atento de Yamamoto, Masatsuki Ozaki soltou um longo suspiro e falou lentamente. Cara, tenho que admitir, você está com uma aparência muito legal agora. Ao ouvir isso, Yamamoto sentiu-se secretamente satisfeito consigo mesmo. Mas antes que pudesse se deleitar com esse orgulho, as próximas palavras de Masatsuki o atingiram como um golpe repentino. Mas se vocês continuarem assim, não me culpem quando o quartel estiver reduzido a escombros. O que? O rosto de Yamamoto se contorceu em alarme enquanto ele se virava rapidamente. Diante de seus olhos, o quartel da primeira divisão jazia em ruínas, telhas quebradas, vigas carbonizadas e brasas persistentes pintavam um cenário de completa devastação. A imponente fortaleza do Gotei 13 fora consumida pelas chamas, seu colapso iminente. Aquele velho maldito é inacreditável. Ele mesmo incendiou o quartel e agora quer que eu pague pelos reparos? Masatsuki Ozaki estava esparramado sobre a mesa, com o rosto tomado pela frustração. E a pior parte, ele teve a audácia de chamar isso de adiantamento da minha taxa de proteção. Que descaramento. Como se estivesse escrito em pedra que eu acabaria lutando contra a Divisão Zero. Ele já parou para pensar que é tão velho que uma brisa forte poderia quebrar seus ossos? Por que eu precisaria da proteção dele? Você não acha, Aizen? Nas profundezas de Sereitei, dentro de um laboratório subterrâneo secreto, Masatsuki Ozaki desabafou sua frustração com Aizen, reclamando de um certo velho ganancioso. Aizen, por sua vez, permanecia sentado em silêncio diante de uma tela enorme. A luz pálida refletia em seus óculos, criando um brilho que ocultava seus olhos. Ele estava analisando os dados atentamente, acenando com a cabeça ocasionalmente e sem muita convicção para demonstrar que tecnicamente estava prestando atenção. Com quem você disse que ia lutar? Aizen perguntou de repente, com a voz calma, mas estranhamente incisiva. Divisão Zero. O que foi? Seus ouvidos estão ficando ruins agora. Masatsuki respondeu irritado. O corpo de Aizen enrijeceu por 2 segundos sólidos. Então, num instante, ele ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados em choque ao encarar Masatsuki Ozaki. Será que finalmente vai acontecer? Divisão Zero? Sua voz tremia ligeiramente. É isso aí. Eu não te disse? Em breve estarei no Palácio do Rei das Almas. Masatsuki ergueu o queixo, um sorriso presunçoso se espalhando pelo seu rosto. O Palácio do Rei das Almas? Aizen prendeu a respiração. Sua expressão, geralmente indecifrável, agora estava repleta de uma excitação evidente. Como se ele estivesse esperando há muito tempo para ouvir aquelas palavras. Mas antes que ele pudesse falar, Masatsuki Ozaki balançou a cabeça e riu. Relaxe. Estamos apenas fazendo um pequeno passeio turístico. Ninguém está começando uma guerra. Uma visita guiada? Por uma fração de segundo, Aizen ficou apenas olhando fixamente. Então a ficha caiu. Que desperdício da minha empolgação. Após um breve silêncio, acrescentou em tom calmo. Se tiver a oportunidade, não se esqueça de coletar informações sobre o Palácio do Rei das Almas e a Divisão Zero. Se eu conseguir obter informações detalhadas sobre eles, poderei elaborar algumas contramedidas com antecedência. Ao ouvir isso, Masatsuki Ozaki não demonstrou nenhum sinal de alegria. Em vez disso, um traço de dor cruzou seu rosto enquanto ele olhava para Aizen e perguntava. Você não está nem um pouco preocupado com a minha segurança? Eu sou seu melhor amigo. Aizen apenas lançou-lhe um olhar de relance antes de desviar o olhar, voltando a concentrar-se nos seus próprios assuntos sem dizer uma palavra. Masatsuki Ozaki. Que atitude é essa? Enquanto ponderava se deveria trocar secretamente os amados petiscos de tofu de Aizen pelos ovos que ele detestava na próxima vez que estivesse ausente, Aizen ergueu subitamente o olhar. Um lampejo de exasperação brilhou em seus olhos enquanto ele falava com um toque de divertimento. Seu desgraçado astuto e maquiavélico. Já que você decidiu ir, deve estar confiante em sua capacidade de sobreviver. O canto da sua boca se curvou ligeiramente, revelando um sorriso malicioso. Isso significa que as chances de você se deparar com perigo são bem baixas. Claro que isso não significa que seja impossível. Mas você evoluiu para um ser que vai além até mesmo de mim. Como você poderia perder para eles? Masatsuki Ozaki ergueu uma sobrancelha e soltou uma risadinha. Ah, então você realmente tem tanta fé em mim. Ele caminhou até Aizen, com um sorriso presunçoso estampado no rosto. Aizen lançou-lhe um olhar inexpressivo e respondeu. Só tenho fé em mim mesmo e no Ojioku. Afinal, o Ojioku é uma criação minha. Mas Masatsuki Ozaki simplesmente passou o braço em volta do ombro de Aizen, acenou com a mão em tom de desdém e sorriu. Vamos lá. Não precisa ser tão tímido, Aizen-chan. Não há nada de errado em ser honesto com seu bom amigo. Ignorando completamente a contração no olho de Aizen, ele continuou falando como se não tivesse percebido. A expressão de Aizen escureceu. Sua pestinha, pare de me dar apelidos tão ridículos. Embora estivesse interiormente exasperado, manteve sua habitual compostura, ajustando os óculos enquanto respondia com indiferença. Se você está aqui apenas para falar bobagens, pode ir embora agora. Masatsuki Ozaki, no entanto, não foi embora. Em vez disso, perguntou repentinamente com uma expressão séria. Souzuki, nós somos bons amigos, certo? Aizen franziu ligeiramente a testa. Após uma breve hesitação, ele respondeu. Com relutância, eu suponho. Masatsuki Ozaki pressionou. E bons amigos devem apoiar uns aos outros, certo? Os lábios de Aizen se curvaram num sorriso quase imperceptível. Não sei se podemos nos proteger mutuamente, mas se você quer que eu te apunhale 2 vezes, sou bastante habilidoso nisso. Masatsuki Ozaki suspirou impotente e após uma pausa, chamou o nome de Aizen novamente. Souzuki, vou deixar tudo em suas mãos enquanto estiver fora. Aizen ficou em silêncio por um momento antes de responder em voz baixa.
Era só isso que você queria dizer? Palavras assim não deveriam vir da sua boca. Ele fez uma pausa e acrescentou friamente. Confiança e dependência são hábitos de fracos. Para pessoas como nós, são desnecessários. Mas Atsuki Aozaki sorriu, levantou-se e perguntou em tom de brincadeira. Você realmente acredita nisso? Claro. A resposta de Aizen foi um pouco mais ríspida do que o habitual, sua irritação evidente. Ele sabia que esse tipo de conversa não combinava com sua personalidade. Era um sinal de fraqueza, mas ele não conseguia reprimir completamente suas emoções. Aquilo parecia muito com uma despedida, e não era isso que ele queria ouvir. Ao pensar nisso, suas sobrancelhas se franziram, uma vaga frustração crescendo dentro dele. No entanto, naquele momento, estalo. A palma da mão de Masatsuki Aozaki pousou pesadamente em seu ombro. A força descomunal por trás disso foi suficiente para o abalar, mas, estranhamente, carregava um peso surpreendentemente reconfortante. Aizen estreitou os olhos, prestes a repreendê-lo por sua grosseria, quando viu Masatsuki Aozaki sorrindo para ele com um sorriso reconfortante. Relaxe, Souzuki. Não há nada a temer. A vida deste velho é difícil. Não vou morrer por uma coisa tão trivial. Só espere por mim. Ainda te devo uma luta contra um chefe, e não há a menor chance de eu morrer antes de terminarmos. Ele poderia ter omitido essa última frase. Aizen respondeu silenciosamente em pensamento. Ele não se opôs a que Masatsuki Aozaki se referisse a si mesmo como velho. Segundo Masatsuki Aozaki, a amizade era um conceito instável, um entrelaçamento quântico que podia oscilar entre pai e filho a qualquer momento. Capítulo 340. Após se despedir devidamente de todos os membros de sua família, Masatsuki Aozaki partiu em sua jornada rumo ao Palácio do Rei das Almas. Logo pela manhã, ele chegou ao clã Shiba. Ao adentrar o coração da propriedade Shiba, Masatsuki Aozaki avistou Kakakutaio, o enorme canhão que o lançaria aos céus. Sendo uma ferramenta essencial para alcançar o Palácio do Rei das Almas, o Kakakutaio naturalmente não poderia ser deixado abandonado na natureza. Não muito longe do canhão, havia algo semelhante a um pilar maciço. Esse era o Tenshuren. O Tenshuren em si não era particularmente notável, era simplesmente um veículo destinado ao transporte. Seu único mérito real era sua incrível durabilidade. Mesmo após cair do Palácio do Rei das Almas, atravessar 72 camadas de barreiras e se chocar contra a Sociedade das Almas, ele permaneceu intacto. E aí, cunhado, quanto tempo? O que te traz aqui hoje? Não devia estar fazendo companhia à sua esposa? Quando é que vai nos dar um herdeiro? Masatsuki Aozaki cumprimentou Kain Shiba calorosamente quando ele saiu de casa. Isso não é da sua conta. Kain Shiba, com as mãos enfiadas nas mangas, não pôde deixar de responder. Na verdade, eu é que deveria te dar os parabéns. Ouvi dizer que você se casou de novo. Igualmente para você, disse Masatsuki Aozaki com um sorriso, juntando as mãos em uma reverência irônica. Kain Shiba zombou. Parabéns para mim. Não fique convencido. Você foi inteligente em ir até Yushiro para a Sociedade do Celo Dourado, acrescentou ele, estreitando os olhos. Mas não pense que pode se safar de tudo. Kukaku pode te mimar, mas eu não vou pegar leve com você, cunhado. Masatsuki Aozaki sorriu. Ah, é? Então isso significa que você quer treinar comigo de novo, é? Kain Shiba congelou. Sua expressão se contorceu ligeiramente, como se tivesse acabado de se lembrar de algo particularmente doloroso. Então, como um balão murcho, ele se deixou cair e murmurou. Não tenho me sentido muito bem ultimamente. Talvez da próxima vez. Vou te dar um desconto por enquanto. Seu Aniki estúpido, pare de bancar o durão com essas suas habilidades meia boca. Você deveria estar se preocupando em como dominar seu Bankai. Ao ouvir a voz familiar atrás de si, Kain Shiba forçou um sorriso sem graça. Mas Atsuki Aozaki olhou para o lado e viu Kukaku Shiba caminhando em direção a eles. Voltando-se para Kain, ele ergueu uma sobrancelha e perguntou em voz baixa. Você ainda não aprendeu Bankai depois de todo esse tempo? O rosto de Kain Shiba emperrou de vergonha. Ele baixou ligeiramente a cabeça e acenou levemente com a cabeça. Há alguns anos, seu amigo próximo e colega de turma da Academia Shin-O, Byakuya Kushiki, havia alcançado com sucesso o Bankai e se tornado o capitão da 6ª divisão. Em comparação, embora o Reiatsu de Kain Shiba não fosse fraco, ele nunca havia conseguido dominar o Bankai, e isso o afetava profundamente. Ele lembrou um velho ditado frequentemente ouvido na Sociedade das Almas. Temo tanto o sofrimento do meu irmão quanto o dia em que ele alcançar o Bankai. Neste momento, nada poderia descrever seus sentimentos com mais precisão. Mas Atsuki Aozaki, observando a expressão preocupada de Kain, inclinou-se para a frente e perguntou em voz baixa. Você estaria disposto a usar alguns métodos não convencionais? Como cunhado de Masatsuki Aozaki, Kain Shiba entendeu imediatamente o que ele estava insinuando. Ele estava se referindo ao Tenshintai, um artefato altamente restrito sob o controle estrito do Gotei 13. No entanto, ele não hesitou nem por um instante e respondeu firmemente. De jeito nenhum. Como um jovem da nova era, ele não era do tipo que se apegava a tradições ultrapassadas ou se recusava a se adaptar. Se surgisse uma boa oportunidade, por que não aproveitá-la? Mas Atsuki Aozaki deu um tapinha no peito com confiança. Vá até o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami, diga meu nome e você ganhará 20% de desconto. Kain Shiba hesitou, tentado, mas cético. Realmente. Mas Atsuki Aozaki sorriu. Claro que é verdade. Você é meu cunhado. De todas as pessoas, eu não mentiria para você. Ao ver a sinceridade nos olhos de Masatsuki, Kain não pôde deixar de se sentir um pouco comovido. Ao relembrar os mal-entendidos e preconceitos que outrora nutrira contra Masatsuki, um sentimento de culpa o invadiu. Dando um tapinha firme no ombro de Masatsuki, ele suspirou emocionado. Você é realmente um bom irmão. Eu estava errado em julgá-lo mal antes. Quando se formou na Academia Shin-O,
Kain superou até mesmo Byakuya Kushiki, ficando em primeiro lugar na sua turma. E no entanto, agora Byakuya o havia superado. Ele não podia dizer que sentia ciúmes, mas a distância entre eles o deixava um tanto desanimado. Nesse instante, Kukaku Shiba se inclinou para frente curioso. Sobre o que vocês dois estão conversando? Kain Shiba acenou rapidamente com a mão, em um gesto de desdém forçando uma risada sem graça. Nada, só batendo um papo com meu cunhado. Enfim, já terminei por aqui, então vou indo. Sem olhar para trás, ele se virou e foi embora, deixando Masatsuki Aozaki e Kukaku parados ali, trocando olhares. É mesmo? Se minha irmã descobrir que eu sequer cogitei trapacear para conseguir o Bankai, ela nunca me deixaria esquecer isso. E se a Miyako ficar sabendo disso, aí seria ainda pior. Uma palestra seria inevitável. Claro, não era que ele tivesse medo da esposa, ele simplesmente não queria intimidar as mulheres. Kukaku se virou para Masatsuki, um sorriso se formando em seus lábios. Você está pronto? Masatsuki coçou a cabeça. Sinceramente, não há muito o que preparar. Kiryu Ikifune e Senjumaru Shutara foram incrivelmente prestativos. Nos últimos dias, eles revisaram tudo, certificando-se de que sua alimentação, roupas e acomodações no Palácio do Rei das Almas estivessem totalmente providenciadas. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. 72 barreiras? Isso é muita coisa, murmurou Kukaku. Ela não se importava particularmente com a distância real entre o Palácio do Rei das Almas e a Seireitei, mas da perspectiva dela, era possível ver claramente quantas camadas de separação existiam entre eles. Não se preocupe, voltarei em breve. Mas Atsuki Aozaki estava ali mesmo, e seus lábios encontraram os de Kukaku. Sorrateira, murmurou Kukaku com os cantos da boca curvando-se para cima. Assim que o misterioso portal para o Palácio do Rei das Almas se abriu, Masatsuki Aozaki bateu palmas, parado do lado de fora da imponente estrutura. Kiryu Ikifune e Senjumaru Shutara se aproximaram, observando seu perfil. Nervoso, Masatsuki? Perguntou Kiryu. Estamos prestes a ascender aos céus e encontrar o ser mais reverenciado que existe. No começo eu ficava um pouco receosa, mas agora? Nem tanto. Na verdade, é melhor assim. Tenho menos chances de errar. Masatsuki sorriu, com um ar de quem já fez isso centenas de vezes. Enfrentar o Rei das Almas agora não era muito diferente de quando ele chegou pela primeira vez à Sociedade das Almas e encontrou Aizen em Rukongai. Ele relembrou aquele momento. Naquela época, a diferença entre eles era como a diferença entre o céu e a terra. Mas agora, ele havia se tornado uma presença imponente aos olhos de muitos. Dito isso, ele jamais seria arrogante o suficiente para acreditar que era a única força que importava no mundo. Com isso, a conversa terminou. Os três avançaram para dentro da enorme estrutura semelhante a um pilar. Em pouco tempo, Masatsuki sentiu Tenshuren sendo carregado no Kakakutaio. Os membros do clã Shiba se reuniram, canalizando seu Heiryoku para carregar o núcleo do canhão. À medida que o brilho do núcleo espiritual se intensificava, bum! Uma explosão ensurdecedora ecoou pelo ar. O Tenshuren disparou, rasgando o céu em linha reta. No quartel da primeira divisão, Yamamoto estava sozinho em um pátio aberto. Apoiando-se em sua bengala, ele olhou para o céu. Com a ajuda de seu Reiatsu, ele pôde ver a longa coluna atravessando o céu, alinhando-se gradualmente com o sol escaldante. A luz solar intensa o fez semicerrar os olhos ligeiramente, seus dedos envelhecidos apertando o cajado com mais força. Sua expressão se tornou mais séria, os olhos nublados de pensamentos. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!